Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje vamos discutir como ter metanoia. Eu peguei no Google, tá? Pra gente entender o que é a palavra metanoia. A palavra metanoia é composta pela fusão de meta, o que está acima, e noia, de mente, que vem da raiz nous. Logo, significa estar relacionado a uma mudança na mente. No sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Para bater esse papo com a gente, tá aqui Roberto Trajano, autor do livro Metanoia, que eu sou absurdamente fanático, admirador do seu trabalho. Muito obrigado pela oportunidade, cara, nem de conversar, mas de estar sentado numa mesa contigo. Obrigado, Thiago. Obrigado, satisfação em estar aqui. E eu leguei, você foi na fonte, hein? Você foi lá nos gregos, porque tudo começa lá, viu, Pique? Tudo começa nos gregos, lá é um berço da sabedoria, né? Ocidental. E é isso mesmo que você coloca. A meta é além. Como é que a gente vai além? Além do pensamento, ou além das crenças. Porque nós somos muito prisioneiros das crenças. Como é que a gente vai além das crenças? Essa é a origem da palavra metanoia. Eu trouxe ela para o meio empresarial, né? Então, com um livro chamado Metanoia, esse que você está citando. Então, de certa maneira, é isso mesmo. O que a gente mais precisa fazer é virar chave. Cara, e tem vários aprendizados muito importantes no livro Metanoia. Junto comigo, Leonardo Alexandre, Head Acquisition da Growth, sócio da Growth Machine e co-host do podcast. Cara, é um prazer imenso estar aqui. Tipo, esse livro aí já mudou minha cabeça. Já fez Metanoia? Já. Eu recomendo que a galera leia. Legal. Junto com a gente, obrigado. Luan Pique, ó. Roberto, nosso desafio é fazer metanoia no Luan. Vamos fazer uma metanoia para ele começar a vestir calça. Mas eu falando assim, os caras vão pensar que ele tá pelado. Não tá, não. Ele não tá pelado, não. Tá não, galera, a gente tá em São Paulo, tá 7 graus nesse momento lá fora. Avisa isso, Bruno. E o Luan tá com um shortinho de maratona. Não me avisaram essa parada. O Pique vai fazer metanoia para poder usar calça. Vambora, que esse papo vai ser bravo demais. Vambora. Roberto, cara, vamos começar contextualizando um pouco o livro Metanoia, né? Uma vez eu ouvi um cara falando sobre redes sociais que o post que mais funciona é o post que você faz para o teu seguidor ganhar influência e não para você ganhar influência. Eu não sei se você fez isso propositalmente, tá? Mas a minha percepção é que o livro Metanoia, além de ser um sucesso absurdo de vendas, ele é muito usado por pessoas que trabalham com consultoria, que precisam implantar um novo método no cliente, mas sabe que se não mudar a mentalidade do cliente que está recebendo essa consultoria, de nada vai acontecer, né? Agora conta um pouco de onde que veio, né, esse desejo de criar esse livro e como é que você concebeu essa ideia tão revolucionária, tão diferente que foi o Metanoia. E vem daí mesmo do que você está falando. Eu trabalhava com consultoria. E você sabe do que eu vou falar, porque também tem essa experiência. A coisa mais frustrante na consultoria é você pegar uma empresa, levar ela do ponto A para o ponto B e voltar lá depois de 6 meses, 1 ano ou 2 anos, que seja, e ser requisitado novamente, porque ela voltou para o ponto A. Ela saiu do ponto B e regrediu. Fica muito frustrado. Isso acontecia 1, 2, 3. Meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? E você voltar lá para contar a história que você já contou, você queria levar para um ponto C, né? Agora do B eu levo para o C, do C eu levo para D. Para D isso tem o nome de evolução. É o que a gente quer que aconteça na vida das empresas, na vida dos negócios, na vida das pessoas. Exatamente. Eu voltava para A. Aí eu fui perceber que é o seguinte, a questão está no modelo mental de quem lidera. Se eu não levar o modelo mental de quem lidera para o ponto B, a empresa vai voltar para o ponto A. Agora, se eu levar o modelo mental de quem lidera para o ponto B, a obra, a empresa, vem junto. Não tem jeito, ela segue o líder. Aliás, o líder é esse, é o cara que abre a picada e a empresa vem atrás. É importante que o líder esteja sempre alguns passos além da sua empresa. Para quê? Para que ela siga o líder. Então, aí eu percebi que o negócio não era a consultoria, era a educação. Quem era capaz de fazer isso é a educação. Quem é capaz de fazer isso é a educação. Não uma educação pedagógica, evidentemente, mas uma educação andragógica, uma educação de adultos. E aí eu preparei um programa chamado Metanoia para conseguir esse feito, de fazer com que as pessoas mudem de patamar. Então, para que elas possam ir, agora pega o conceito que você deu, além do pensamento, além daquele conjunto de crenças da qual ela é prisioneira. Ela precisa se livrar daquele conjunto, porque nós somos muito
reféns do nosso conjunto de crenças. Como é que você quebra esse conjunto de crenças? Né? E aí tem todo um conjunto de, Então, de elementos. antes de sair o mexe com livro, isso. você tinha um programa. E aí depois esse programa se transformou no livro. Como é que foi Exatamente. esse? Foi muito, não, Porque assim, sabe o que acontece? Por que eu tô te perguntando isso? Porque ele é uma... Cara, o teu livro... Cara, não tô puxando seu saco, tá, cara? É admiração mesmo. Mas ele é uma obra de arte. E a Bíblia, né? Que pra mim é o melhor livro que existe. E não foi feito por um... Foi escrito por humanos, mas inspirados por Deus. Ali, cara, a Bíblia, ela tem um encaixe assim muito perfeito, é uma coisa sobrenatural. Por exemplo, né, para quem estuda um pouco mais sabe, né, que o mesmo morro, né, que Abraão subiu com Isaac para sacrificar, né, o único filho, e tem toda aquela história que ele teve depois da idade e tal, foi o mesmo morro, né, que ele esteve disposto a entregar o filho dele, foi o mesmo morro que Jesus foi crucificado 2000 anos depois. Então, essa história ela vai se conectando inteira. Só que da maneira como o livro Metanoia, e aí putz, não vamos comparar, né? A gente está falando de outra magnitude. É um livro sagrado, né, a Bíblia? Mas eu vejo que o Metanoia ele é muito encaixadinho. Então, eu não sei se você foi otimizando ele no meio do caminho ou se ele é um aprendizado maior que você teve antes executando alguma outra coisa. Porque eu fico olhando para ele e falo assim, cara, como é que esse cara conseguiu fazer esse livro, cara? Tá bem direto, E sintetizado, simples, né, cara? De organizado. linguagem fácil. Mas- Então, assim, existe uma otimização para chegar no que a gente leu do Metanoia? Bom, vê só, a coisa não é tão planejada assim. Eu sigo mais uma ordem natural, né? Todos os meus livros e mesmo meu trabalho, eu sigo. Esse negócio de planejar muito, eu sigo uma ordem natural. Eu já tinha 2 anos de programa Metanoia quando eu escrevi o livro, e eu vi o efeito, depois que eu parei com a consultoria e fui para a educação, eu mesmo fiquei surpreendido com o que eu estava conseguindo. Falei, não, peraí, isso foi muito além do que eu imaginava. A educação começou a dar um reflexo na vida das empresas e das pessoas muito além do que eu imaginava. Então, o que eu fiz? Depois de 2 anos, eu falei, peraí, esse negócio está merecendo um livro. Eu vou contar essa história. E eu sou o Lucas. O personagem do livro, que é o Lucas, sou eu eu que faço aquele percurso como Lucas. Caramba. E através de um olhar empático, né? Através de eu me colocar no lugar de um Lucas, que é um cara que está assim, lutando pela sobrevivência, desarvorado. Lembra que ele Sim. perde na Paulista, bate o carro na frente do Já tava MASP, desanimado, tava vivendo num caos. Porque eu via muito esse tipo de psique, vamos dizer assim, entre líderes e empresários. Eu assistia muito, então eu me coloquei no papel de Lucas e fui visitar aquelas empresas. Aham. Porque o que é interessante no livro é que o único cara fictício é o Lucas. Todos os outros existem de verdade, né? Tanto que eles são citados ao final do livro. Não sei se Sim, eu não, vou pô, dar um o Severino spoiler Benner, agora. o Severino Benner é Por nosso exemplo, cliente. Então, ele está lá citado. Aliás, tive com ele há pouco tempo. É mesmo? Ele é citado em uma pulsão, Edgar Corona, da Smart Fit, é um outro cara que era do grupo do Severino, quando ambos fizeram Metanoia, né? Então, assim, quando eu vou visitar as empresas, é uma coisa muito autorrealizadora, porque eu entrevisto o meu educando, né? E ele me ensinando, a mim, o Lucas, coisas que ele aprendeu e aplicou na empresa dele. Porque cada um pegava assim... Bom, a Metanoia tem uma coisa muito ampla, corpo, mente e alma, né? É a base do que a gente faz, que é meu livro anterior. A empresa de corpo, mente e alma. Então, essa é a base inicial do Metanoia. Eles passam pelo corpo da empresa, pela mente da empresa, pela alma da empresa, né? Mas quando ele vai visitar os personagens no livro Metanoia, cada um busca aquele elemento do corpo, da mente ou da alma que mais ele conseguiu implementar e fazer a diferença para o negócio dele. Aí o Lucas começa a aprender, né? E com isso, né, Tiago e Léo, e Pique, você entra nesse papel do personagem, então você também vai aprendendo com a leitura junto com o Lucas, né? Aí tem o sócio do Lucas. Foi exatamente essa Caraca, sensação. não é, cara? Você lembra que ontem eu falei assim, né? Porque a gente de tempo em tempo, a gente lança alguns treinamentos nossos tal, e a gente usa um método lá digital, onde tem toda uma contagem de história. E a gente estava conversando isso ontem. Eu falei, Léo, o nosso lançamento que mais teve engajamento, né, que o pessoal mais integrou, foi um cara que, antes da gente dar data, qualquer coisa, a gente lançou uma série de vídeos minha na época que eu tava ferrado, né? Que eu tava, tipo assim, eu não te contei essa parte, mas a minha primeira tentativa de empreender, eu quebrei em R$300 mil. Eu paguei meu aluguel 2 vezes com cartão de crédito. Só não paguei 3 porque estourou e não tinha mais limite para pagar a próxima, e minha mãe pagou o aluguel para mim.
E foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né, cara? Meu casamento quase foi pro saco, faltou grana pra tudo. Foi um momento bem desconfortável. Mas lá no fundo do poço, desse desconforto, que eu falei, velho, eu tenho que mudar. Eu quebrei porque eu não sei vender. Eu tenho que ir atrás de pessoas que sabem vender e vou ficar muito bom nesse negócio. Foi nesse momento que eu comecei a construir o Thiago Reis, que a galera hoje acompanha nas redes sociais, que fala de vendas, que fala de estratégia e tal. Mas se eu não tivesse quebrado em 300 mil, eu não tinha feito essa transformação. E a gente contou essa história, né? Nos Reels. Com um personagem. E a galera ficou, cara, sou eu tô me vendo aqui, eu indo no metrô, o metrô fechando a porta, eu chegando no prédio, o elevador quebrado. E é engraçado, não sei se é uma ilusão, se é uma dicotomia, mas eu tenho uma percepção de que quando as coisas dão errado, parece que tudo dá errado junto, né? Que nem o Lucas batendo o carro e parece que as coisas se acumulam, né, cara? Não, tem aquela frase, né? A boa ou a má sorte são como bananas, vêm em cachos. Não é? E também tem isso, porque você está fora da ordem. Às vezes a gente está fora da ordem, acontece com todos nós. Quando você vai para a ordem natural, eu falei isso, fiz uma citação disso agora há pouco, né, que eu sigo a ordem natural, é quando as coisas acontecem, né? Acontecem até fenômenos. Acontece com vocês, a tal da serendipidade, né? Acontece quando você está na ordem natural. Aquilo que você pensar num cara e o cara te liga. Você fala, como é que é? Eu não vejo esse cara faz 8 anos. Acontece comigo com uma frequência danada. Eu começo a pensar em alguém e falo, cara, eu estou pensando nesse cara, vai aparecer. Então, assim, ou você... o Pique fala assim, onde é que você estaciona aqui na França Pinto? Eu falei, meu Deus. Aí eu penso, e aí tem uma vaga me esperando, só tinha uma. Né? Sério? Caramba, o seu então lugar. Tem umas ali. coisas assim, quando você está na ordem natural. Agora, quando você está fora da ordem, meu amigo, vai furar o pneu do carro, não tem lugar para parar. Então, assim, tem uma coisa assim muito mágica na ordem, né, do universo, porque isso aqui tudo é um conjunto de fenômenos que a gente enxerga e aqueles que a gente não enxerga, físicos e metafísicos. Metanoia trabalha nessa esfera, na esfera da intuição, da intenção, da percepção. E aí coisas que você não pega. Até pra galera que não leu, né? Então, gente, o Metanoia, ele é como se fosse um romance, né? Uma história, né? Não é um livro como, sei lá, o Gerenciamento da Rotina do Falcone, né? Que tem ali o passo a passo do que fazer. Ele vai narrando um personagem central, né? Que começa a história com a empresa, com caixa quebrado, né? Fornecedor tendo que ligar para fornecedor, cara, tendo um compromisso com a esposa e não podendo ir, e aí ele, no meio dessa loucura toda, ele bate o carro e ali começa, né, toda a transformação e o enredo que vai implicar dele visitar diversas pessoas, né, onde cada pessoa ele vai aprendendo um pouquinho, que vai ajudando a mudar o comportamento dele e mudar a maneira como ele toca a empresa. Léo? Deixa eu falar uma coisa curiosa. Fala. Uma das coisas curiosas. Conta. O Jefferson é o metanoico, né? Que bate o carro, que ele bate o carro no Jefferson na frente do Márcio. E eu escrevo esse livro e o Jefferson dá um cartão, eu sou um líder educador. Líder educador. E ele estranha a terminologia, líder educador, que é isso? E aí vai lá. E fica com isso na cabeça. Que diabos é um líder educador? Então, olha que interessante. Então, Aula de copy, hein? Porque isso aí, sabe o que é isso? É antecipação. Quando você faz antecipação, quando você dá meia informação, você abre o looping. E aí a pessoa não consegue tirar. Não sabia disso não, mas gostei. Eu chamaria isso de tirar o botão, acionar o botão da curiosidade, mas antecipação. Gostei do nome, né? Você acredita que quando o Jefferson leu o livro, ele falou, você sabe que eu já bati o carro na frente do Márcio? Falei, não, você está brincando, falei pro Jefferson. Bati o carro na frente do Márcio. Então, assim, tem umas coisas assim que são muito curiosas, né? A gente não sabe como é que você inventa uma história e essa história vai combinando com a realidade. Mas te interrompi, você ia falar eu ia perguntar pro Léo, assim, cara, o que mais te impactou? Qual foi o teu maior aprendizado até agora no Metanoia, cara? E que você gostaria de trazer pro Roberto? Cara, assim, o que me impactou muito é que, como eu estava comentando aqui no offline, né, que eu leio muitos livros. E ele condensou muitos conhecimentos diferentes em um livro só. De uma forma muito simplificada, objetiva, direta. E se você parar para analisar, ele trabalha alguns pilares, né? Tipo, na narrativa, que é, cara, sua empresa tem um propósito, sua empresa ter um bom tratamento com o cliente, a comunicação que você passa ao seu cliente, o que o seu cliente fala de você quando você não está, o que os seus colaboradores falam de você quando você não está. Até no livro ele cita assim, a empresa aqui não está performando, mas nós temos as melhores máquinas, instrumentos, tecnologia,
de última geração. Né? Temos, cara, tudo que tem de tecnologia que está saindo no mercado, a gente tem. Mas isso não está refletido no resultado. Exatamente. E aí ele fica se questionando, pô, mas por que não está refletindo no resultado? E aí vem aquele pensamento, né, dos outros sócios, cara, temos que cortar custo. Vamos reduzir pessoal, quem está aqui vai trabalhar mais, vamos não sei o quê, tarará. E começa a ficar todo mundo desanimado na narrativa, né? Tipo, os colaboradores trabalhando cada vez mais, cada vez mais pressionados, cada vez mais se sentindo mais... dando um spoiler do livro, né? E nesse conceito, eu acho que isso está muito bem apresentado, essa narrativa dentro do livro, que, tipo, às vezes a empresa perde a alma. Isso mesmo. Perfeito. E eu acho que isso... Tem uma cena, Léo, não sei se você vai lembrar, Thiago, que ele vai numa empresa, ele é apresentado para as máquinas e não para as pessoas. Isso. Isso veio da minha experiência de consultor, que eu visitava muita empresa, né? Trabalhava muito no Grande ABC, que na época então era um polo industrial mais desenvolvido da América Latina, então tinha muita empresa por lá. Aí eu entrava nas empresas, eu era apresentado, o empresário se orgulhava do torno, da prensa, e o cara de macacão do lado não valia nada, ele não contava. E aquilo sempre me constrangeu muito como consultor e como ser humano, né? Porque não. E quando você falou que quando você não considera as pessoas, porque as máquinas são inertes, né? Só você visitar uma empresa num fim de semana quando ela está fechada, você vê que não tem vida. Quem coloca a vida nos negócios são as pessoas, as de dentro e as de fora. E esse é o segredo de você trabalhar as pessoas. E quando a gente fala em pessoas, nós estamos falando de relacionamentos humanos. Nesse livro, o subtítulo dele é O relacionamento humano é e continuará a ser a alma dos negócios, com toda a tecnologia. Com toda a tecnologia que está vindo, isso não substitui o relacionamento humano. Cara, então, isso já está lá no Metanoia, e eu estou aqui falando disso ainda. Conecta. 9 livros Pronto, agora já estou no falando. próximo. Eu já estou no próximo. Já fez... Não, esse cara, ele é um mestre de copy e de estratégia, porque já fez upsell na galera. Quem leu o Metanoia agora vai comprar esse. Capital relacional. Cara, e o que acontece, né, Roberto? Você, tanto no Metanoia quanto no teu TED, você fala muito sobre a visão holística, né? Tem uma frase muito impactante, você fala assim, cara, o propósito mais importante do que a meta. Sim, né? Perfeito. As pessoas mais importantes do que qualquer resultado, né? E às vezes a gente se perde nisso, né, quando a gente está na execução. Muita facilidade. Né? É mais fácil valorizar o resultado do que valorizar as pessoas que estão envolvidas. Né? E, cara, recurso humano, né, que eu preciso cortar, né? Custo, né, que eu preciso cortar. Cara, fala um pouco sobre essa perspectiva. Esse é meu assunto predileto, porque eu penso que se a gente não estiver fazendo as coisas, se agentes não estiverem fazendo coisa com agentes, eu não sei por que nós estamos aqui, né? Então, assim, primeiro eu já não gosto nem do nome recurso humano, porque quando a gente chama de recurso humano, ele entra na categoria dos recursos, materiais, físicos, financeiros, tecnológicos. E a hora que entra na categoria dos recursos, você vai logo para uma relação de uso. Porque o que a gente faz com recursos? A gente usa e tenta otimizar os usos. Né? Mas a hora que você usa e tenta otimizar os usos, e aí você botou gente nessa categoria, você, de certa maneira, vai fazer a mesma coisa que você faz com uma mesa, uma cadeira, um equipamento, uma máquina. Você vai tentar otimizar o uso. Então, aquele filho de Deus, ele passa a ser um cara que você quer otimizar. Ele passa a ser um item de custo. Porque gente não é item de custo, passa a ser folha de pagamento. Passa a ser encargos trabalhistas. E você começa a olhar para ele como um cara que te custa. Não um cara que rende, mas um cara que custa. Porque se você olhar ele como um cara que rende, você vai falar, bom, qual é o melhor rendimento que ele pode dar? E aí, como bom líder que você é, vai falar, bom, esse cara é dotado de competências. Ele tem dons, talentos, inteligências, e algumas veio já de graça, já nasceu, já veio com elas. Poxa, como é que eu entendo esse cara e faço com que aflore o melhor dele? E o melhor dele vai render. Então, entendeu? É um jeito completo. Isso é metanoia. Você muda completamente o ângulo de visão. Você não deixa de vê-lo como custo e passa a vê-lo como
um cara com competências, que oferece inteligências, talento e que vai render por conta disso. A gente chama de um ativo, né? Um ativo que vai... Mas só toma cuidado para ele não continuar sendo o parecido ativo, com uma de qualquer coisa. maneira, é o que você vai... Mas é legal. Usar. Entendi. A gente não pode resvalar para o uso, né? A gente tem que resvalar para uma relação contributiva. Como é que eu, líder, contribuo para que ele ofereça o melhor dele? Esse é o líder. Como é que eu faço ele oferecer o melhor dele? Porque ele tem talento, ele tem dom como você tem, Léo tem, Thiago tem, eu tenho, nós temos. Eu Isso é da gosto nossa muito natureza humana. Que esse livro ele trabalha muito a ideia de, cara, você pode fazer coisas diferentes, você pode ter resultados diferentes. E se você combinar isso que você está falando, né, às vezes essa pessoa nem enxerga que ela pode mais. A própria você fala, né? A própria própria. pessoa não... É verdade isso. Porque tem uma coisa da velha economia que é essa invenção de cargos e funções. Isso é um horror. Porque você vai encaixando pessoas em caixotinhos. Esse tal do organograma, né? Que é uma peça de mais de 100 anos. Eu acho terrível como até agora as empresas ainda usam o raio do organograma. Você encaixa o cara para onde ele não nasceu para estar. Né? E engaiola ele, porque você tem que... Eu ouço ainda falar em descrição de cargo e função, eu falo, meu Deus do céu, isso é o fim do mundo, porque essa é a maneira que você tem de cortar as asas do indivíduo e botar ele dentro de uma gaiola. É meter ele dentro de um cargo, porque todos nós somos muito maiores do que qualquer cargo. Como seres humanos, e já que você citou a Bíblia, como essência divina. Não queira engaiolar o Abraão e o Isaac. Eles são muito maiores do que isso. Nós somos muito... A hora que você engaiola, você reduz o ser humano ao menor denominador comum, que é o cargo. Esse é o menor denominador comum. Cara, e aí eu tava... Né, também contei essa história, já contei algumas vezes aqui, mas quando eu comecei a Growth, né, primeiro como consultor, cara, muita receita, pouco custo. Depois eu comecei a montar um time. E aí... num importante evento, que era onde a gente fazia o resultado do mês, porque esse evento, né, a gente compartilhava a metodologia e fazia uma oferta para a galera entrar ou para uma imersão mais profunda ou para uma consultoria na época, que a gente chamava. E uma das pessoas que estava responsável pela execução do evento sabia que ia ter um bloco de carnaval enorme na frente e ela falou, cara, vou deixar o bloco fazer barulho para a galera não conseguir ouvir nada, o pessoal ficar com raiva e, né, como eu não estou sendo valorizado, eu vou dar esse prejuízo pro Thiago. E aí, cara, falei, velho, preciso montar um time, reformatei a equipe, contratei outras pessoas, fiz ali, tipo, o negócio reencaixar e daqui a pouco começamos a ter discussões e brigas novamente. E como eu falei, a única variável presente nas duas equações era eu. Falei, cara, Roberto me ensinou que eu preciso ter metanoia. Tem alguma coisa que eu estou fazendo aqui está errado e eu não vou propor a solução. Eu vou trazer essas pessoas que estão dedicando seu tempo, né, a Growth, a definirem o porquê que a gente está aqui. Nos trancamos durante 4 dias, nasceu o que a gente chama de takeover, né? Para quem não sabe, ele chama takeover porque o avião, quando ele está próximo de decolar, né, ele sai da onde ele pega o passageiro, vai para a cabeceira e ele entra no que ele chama de takeover, que é essa pista que faz com que ele ganhe a velocidade necessária para sair do chão. E para mim o takeover é o lugar onde a gente ganha velocidade para poder sair do chão. Pois é, né? Eu tenho que contar mais isso, legal, né? essa analogia, muito boa. E aí ele pega o... E aí, assim, cara, por que lá dentro desses 4 dias a gente falou, cara, por que a gente está aqui? Por que a gente está trabalhando? Qual que é o nosso propósito? O que a gente quer fazer? Léo, você já foi para 2 takeovers, o primeiro não sócio, o segundo como sócio. Explica para o Roberto o que é o nosso takeover, cara. Cara, é uma mistura entre... É difícil explicar, porque é uma mistura entre um ambiente legal, tá com pessoas novas, conhecer histórias novas, de pessoas que você não conhece a fundo, somente, né? Porque a gente cresceu muito durante esse momento, que tá todo mundo no home office, né? Sim. Você não consegue falar com todo mundo da empresa, você não consegue... E, na verdade, ali, tipo, na comunicação online, você conhece superficialmente as pessoas, você conhece ali... Na casca. Trabalho, as entregas e tudo mais. E quando você está num ambiente assim, você conhece o lado mais pessoal daquela pessoa. História de vida. Quem ela é, as dificuldades que teve. E a sua percepção muda. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo a gente tem a conexão com a empresa. Tipo, cara, o que a empresa faz? Por que ela faz? E como essa pessoa pode contribuir mais
para esse crescimento da empresa. E como a empresa pode... No último a gente fez isso, né? Fez o mapa dos sonhos que foi conduzido pelo Vanderlei Sinta, inclusive fez um excelente episódio aqui sobre inteligência emocional, onde ele colocou o seguinte, como que a Growth te ajuda a realizar o teu sonho. Perfeito. Né? Tu lembra disso? Você inverteu a seta, né? Não é como é que você... Como é que a empresa ajuda a pessoa a realizar o sonho. Tem um fenômeno, Léo, que acontece na hora que você junta as pessoas e faz isso que você está contando, que você vai trocando, e isso não é nenhuma coisa intencional de vocês, talvez não tenha sido, porque ela acontece naturalmente. Você vai trocando crenças por valores. Porque a turma tem... O que são as crenças? Né? São os preconceitos, os paradigmas, eu falei que é o que nos aprisiona. E os valores são os que nos libertam e nos unem. Por exemplo, se nós falarmos em crença aqui, é capaz que cada um vai para um lado. Mas se falar de valores, a gente se junta. Eu tenho certeza que eu tenho valor que combina com o teu, Thiago, só de te escutar já sei que tem, que combina com o Léo, que combina com o Pink. Os valores unem. Né? E quando você conversa com as pessoas, sem que seja o assunto, os valores aparecem. Eles estão presentes e você se conecta nos valores. As crenças se separa, né? Tem uma coisa complementando aqui que o Luan falou, né? Toda a galera que entra no meu time e tal, eu falo, cara, eu tenho esses defeitos aqui. Como o Thiago falou, eu sou muito objetivo. Cara, eu sou objetivo, mano. Se eu ver que isso... Se você tiver algum problema da forma de falar, que eu for objetivo demais e tal, não sei o quê, cara, totalmente aberto pra você chegar e me dar o feedback disso. Então, eu procuro passar para as pessoas também como eu sou. Para que elas entendam que, tipo, cara, não, eu não tô falando nada por mal ou alguma coisa do tipo. É porque eu sou tipo, assim. Cara, nesses 6 meses eu passei por uma mudança bem radical, assim, na minha mentalidade, né? E eu aprendi a aprender, né? Tipo, quando você sabe alguma coisa, pode cair no engano de você saber muito. Então, quando eu entrei na Growth, eu percebi que, tipo assim, cara, eu não sei nada. O pouco que eu sei é tão pouco que é nada. E aí, no dia a dia, eu vou pegando coisas. Por exemplo, no podcast, o Thiago sempre cita alguma coisa de um livro que ele lê muito. Então, eu falo assim, pô, cara, tem coisas que eu quero modelar no Thiago. Pô, vou ler o livro que ele tá lendo. E aí, cada podcast, cada episódio, cada livro que você lê, uma coisa vai mudando dentro de você. E hoje eu posso olhar pra trás e falar assim, cara, eu não tenho metade, eu não tinha, tipo, um pingo da sede que eu tenho hoje de crescer, de fazer, de empreender, saca? Tava conversando um monte de coisas com o Léo ontem sobre empreendedorismo, né? E como o Thiago falou, eu empreendo na Growth hoje e estamos aí topando os desafios, cara. Eu percebi esse impacto até antes desse evento, porque a gente tem uma comunidade, né? Com os alunos, na verdade são empreendedores, né? Porque nossos alunos são os donos das empresas. Eu acho que foi no dia 7 ou 6, se não me engano, o cara comentou assim, cara, muito obrigado, Thiago e a equipe, por fazer esse desafio e tal. Eu já tinha visto e revisto toda a metodologia e tudo mais, mas não estava tendo um resultado que eu esperava. Só que depois de ver o desafio do Thiago e aumentar minha execução junto com ele, eu já tive o resultado, tipo assim, dos últimos 3 meses. De uma vez. Em 7 dias. Olha só. Tinha um cara da tua época chamado Aldous Huxley, que escreveu o Portas da Percepção, né, que ele narra a experiência dele comendo peyote, que é um cactus que os índios americanos usavam para parar o tempo. E ele fala que o peyote ele agia sobre a glândula pineal, que ninguém sabe exatamente a função dela, mas segundo Huxley, a função da glândula pineal é limitar a nossa autopercepção. E o peyote estrangulava a pineal e fazia você perceber melhor os seus defeitos. Só que ele fala que se você vê 100% dos seus defeitos, você não aguenta. Tá? Você não se tolera, porque você tem tanto defeito que se você enxergar tudo, ferrou. Né? Não faz mais nada. Não faz mais nada. Vai ficar na parálise. Como que eu saio dessa armadilha que está me impedindo de ter resultado? Como é que eu mudo a minha mentalidade? Como é que eu faço metanoia? Olha, deixa eu falar uma coisa. Você falou uma coisa anterior que eu vou emendar nessa, que você falou, puxa, todo mundo precisa de mentalidade, né? Não precisa de método, precisa de mentalidade. Você falou, claro, o que e o porquê é mais importante do que o como. Porque o como também ajuda pra caramba, a técnica ajuda, não é? Mas você falou isso agora há pouco. E já que você citou o Huxley, eu vou citar o Castaneda. Nossa
Porque Vai já longe que, aqui, já que você cara. tá falando de bruxo, vamos falar de bruxos. A gente vai longe aqui. Vai longe. O Carlos Castanheira ele tem uma frase, ele não é do ramo dos negócios, não, para quem não sabe, ele é da... Ele é um antropólogo. O mais famoso livro dele é A Erva do Diabo. A Erva do Diabo. Mas ele tem uma frase que eu falei, pô, esse cara só não é do mundo dos negócios porque ele não quer. Que ele diz assim, o bom caçador não é o que sabe da armadilha, é o que conhece os hábitos da caça. Caraca, brabo. Baita frase. Então não é o que arma a arapuca para pegar o bicho. O cara que armou a melhor arapuca é o bom. Não, não. O bom é o que estuda os hábitos de quem ele quer caçar. Então, assim, aí já você falava um pouco de olhar os meus defeitos e eu não sair do lugar. Melhor maneira da gente não ficar de olho, não ficar egocentrado, é ficar alter-centrado. Alter é o outro. Então, em vez de se ligar muito em você, se liga no outro. E o outro no caso, a caça aqui, nós estamos usando uma metáfora, uma analogia, né? Porque eu estou falando do cliente, por exemplo. Se liga nos hábitos do cliente. Estuda o cliente. E ao estudar o cliente, você vai entender melhor também. Porque a gente é do mesmo barro, né? Então, eu começo a entender aquele filho de Deus lá, aquele sujeito, aquela pessoa. Eu começo também a me entender a partir do momento que eu estou escutando aquela pessoa. Só que o interesse não está egocentrado, ele está alter. Eu estou ligado no cara. E estar ligado no outro é uma libertação, porque senão a gente também fica dando volta ao redor da gente mesmo, né? Você falava os hebreus chamavam isso de mahala. Mahala é você ficar ao redor das suas preocupações e dos seus medos e não sair disso. Como é que eu saio disso? Me liga no outro, tem que romper a mahala. Aí eu me ligo no outro. E ao me ligar no outro, e aí eu tenho que ter uma intenção, eu quero ajudar esse cara. Eu quero fazer o melhor para ele. A intenção é uma energia, cara, que a gente produz quando a gente foca no outro. Cara, tem um filme da Disney que a minha mulher ama de paixão, que a gente via com a nossa filha quando ela era pequenininha, mas toda vez que ela via, ela chorava, né? E a Sá, minha esposa, ela é filha de italiano, então ela tem aquele jeitão, você sabe, falar com a mão e ser mais intensa e tal. E o nome desse filme é O Irmão Urso. Já viu esse filme? Não. Cara, a história do filme é o seguinte. O cara é um índiozinho, né? O personagem principal. E ele tá caçando lá um dia. Aí, quando ele tá caçando, vê um urso enorme, né? E ele luta com o urso. Ele acaba conseguindo matar esse urso, né? E, cara, ele dorme e acorda e vira um urso, né? E, na história, ele encontra um ursinho pequeno que fala assim, cara, eu não tô encontrando a minha mãe, né? E o ursinho, cara, vai perturbando ele, atrapalhando ele tentando fugir do ursinho o filme inteiro. Pode contar o final? Vai estragar? Pode. Cara, no final do filme, você descobre que o urso que ele matou era a mãe do ursinho, que amava ele de paixão e via nele como um pai ou um irmão, entendeu? E aí, nesse momento, a minha mulher se derrete inteira porque... ele achando que estava fazendo um peso de cuidar do ursinho pequeno e que o ursinho pequeno era chato, quando, na verdade, o ursinho pequeno estava sozinho por uma decisão que ele tomou e uma ação que ele fez de matar a mãe do ursinho, né? E quantas vezes a gente faz as coisas, né? E a gente, como empresário, a gente tem muito isso, né? De olhar para o colaborador e falar, estou pagando o salário dele, né? Ele tem que fazer isso e tal. Mas eu não estou pensando que esse cara está passando mais tempo comigo do que com a filha dele, do que com a mulher dele. Então, não é que eu estou fazendo um favor para ele, né? Ele está fazendo para você. Ele que está fazendo para mim. Por isso, você é fornecedor dele. Você não é cliente dele, né? Porque às vezes parece que ele tem que te fornecer resultado, entregar, né? Tá muito, o cara não entrega, né? Não, o que é que você entrega para ele? E quando eu perguntei para ele, o quanto tempo fez, o quanto que ele aprendeu, para mim a Growth, ela é uma escola, saca? E escola você entra, você se desenvolve, você se forma, você parte para um próximo desafio. O Léo hoje é sócio da Growth, né? A gente quer ter um programa de stock option para todo mundo. Ainda não tivemos, né, dentro das nossas prioridades, capacidade de contratar um escritório de advocacia para fazer isso direito. Vamos bater um papo com o Pimenta em seguida, que a Start fez isso muito bem, né? E quero aprender sobre isso também. Mas eu vejo cada pessoa que está na Growth hoje como um investidor, sabe? Como uma pessoa que está investindo o seu tempo. E nada mais justo do que eu devolver o máximo que eu posso. Proporcionando crescimento, proporcionando aprendizado, proporcionando network. E se chegar o momento do Luan empreender,
né? Se eu não conseguir reter ele, ou continuar desafiando ele, ou ensinando ele o suficiente para entender que vale a pena continuar, eu também vou estar feliz pra caramba e vou estar torcendo absurdamente que ele voe no caminho que ele tiver que seguir. É isso aí mesmo. Cara, É isso aí mesmo. eu queria mais 2 horas aqui, Pô, nem fala. mas... Roberto, Já foi? Eu nem olhei para relógio. Né? cara, Pois é, Começou, aqui não- o tempo não- passa diferente. Passa diferente. Existe Eu uma faço questão. atmosfera aqui, né? É um metaverso. Metaverso não. É metaverso. Um multiverso. É muito bom. Quem quiser trocar uma ideia contigo, quem quiser conhecer, participar, não sei se você ainda tem treinamentos, o que você está fazendo? Eu tenho a Metanoia, é uma empresa de educação, mas quem quiser, www.metanoia.com.br para entender a metanoia. A nova empresa é essa do Capital Relacional, então www.capitalrelacional.com.br, que é uma plataforma Que legal. para medir qualidade de relação. Relação com o cliente, relação com o colaborador e fazer a gestão e aprender por meio desses indicadores. Essa é a outra empresa. E tem também agora, saindo fresquinho do forno, o Instituto Economia ao Natural, que é uma maneira de nós vivermos uma nova economia, uma economia que não seja essa que muito gananciosa, né, uma mais generosa. Essa é o que a gente precisa. Cara, então, assim, os próximos 10 anos, com o que está acontecendo no mercado de criptomoeda, blockchain, ontem eu fiquei 20 minutos com um cara que é um gênio, falando sobre DAO, né, que são as empresas descentralizadas baseadas no processo de tokenização. Esquece. A relação de trabalho que existe, ela tem 10 anos e as pessoas vão ser sócias do que elas fazem, né? Porque a possibilidade de ganho dentro desse novo mercado com Web3, metaverso, cripto, blockchain vai ser uma coisa muito louca. Eu não consegui entender metade do que ele falou, mas eu entendi que Mas você já viu que é um outro mundo. é um outro mundo. Léo, quem quiser trocar ideia contigo, como é que te acha? LinkedIn, leonardo.alexandre.si. Pique, quem quiser trocar uma ideia contigo sobre como não passar frio em São Paulo de bermuda, como é que faz? Ó, Pique? vem comigo que tá na boa, irmão. Vai falar comigo no Instagram, Pique Cardoso, e no LinkedIn, Luan Cardoso. Bom, você que Eu acompanhou... esqueci de falar também das redes sociais. Eu Pô, falei tem das que falar, empresas. tem que falar. Aí Por favor. meus assessores puxam, você não fala, pô. Um desafio pra gente também. Como é que eu te acho no Instagram e no LinkedIn? Roberto Tranjan. LinkedIn, no Instagram, LinkedIn, que mais que tem? Facebook. Facebook, Tudo. tudo. Essas coisas aí. Vocês entendem mais Ó, que eu. Thiago.reis.gm, Instagram, TikTok, Thiago Reis, Growth Machine, LinkedIn. Você que tem um desafio de crescimento, quer realizar a metanoia não só na tua cabeça, mas na tua operação de vendas, a gente tem um link aqui embaixo. Se cadastra, meu time vai te ligar, vai bater um papo contigo e entender se a gente consegue te ajudar a ir pro próximo nível. Pra cima. Valeu! Boa.